Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente! Voltamos para mais um episódio do Crachá na Mesa. Eu sou a Beatriz. Eu sou a Ana. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental e trabalho. Não é um assunto fácil. Imagino que já muitos e muitas de vocês em algum momento devem ter passado por alguma situação de desconforto psicológico e mental e relacionou isso ao trabalho. E a gente não conversa muito sobre isso, né? Então aqui é o lugar para a gente trazer esses assuntos que a gente, às vezes por algum motivo, e principalmente falando sobre saúde mental, a gente carrega alguns estigmas aí e evita falar sobre isso. O ano de 2022 foi o ano marcado pela mudança da OMS, da síndrome de burnout, reconhecimento dela como CID, o CID-11. Antes disso, era um estado de exaustão vital. E a partir, então, de 2022, ela tem um entendimento, então, mais aceito pelos especialistas como um estresse crônico do local de trabalho, relacionado ao local de trabalho. Hoje, no Brasil, tem aí a previsão de que 30% da força de trabalho das pessoas ativas, que dá em torno de 100 milhões de pessoas, sofram com a síndrome de burnout. Hoje, a gente não está aqui sozinha, a gente tem um convidado especialista, o Dr. Lucas Cuco. Ele é um médico formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu e psiquiatra formado pela Unicamp. Dá um oizinho pra gente, Lucas. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, obrigada por topar participar desse papo com a gente. A gente já conversa muito sobre esse assunto, né, de saúde mental entre nós, mas é bastante complicado, ou um pouco comum, na verdade, ver esse assunto ser abordado com tanta transparência, vamos dizer assim, principalmente quando a gente fala sobre o mercado de trabalho, né, e o quanto o mercado de trabalho pode ou deve ser responsabilizado pelo burnout. E aí, a ideia da gente ter o Dr. Lucas aqui com a gente é poder fazer algumas perguntas em relação a isso, entender qual é o ponto de vista dele, não só como especialista, mas também como um cidadão do mundo, e ter aí as opiniões dele também sobre a forma como a gente vem vivendo a vida, se relacionando com o trabalho e outros tipos de relações também interpessoais. Isso aí, vamos lá. Eu descrevi brevemente aqui como que a OMS entende a síndrome de burnout, mas eu queria, Lucas, que você pudesse contar para a gente do ponto de vista clínico e do que você tem observado na sua prática clínica, o que é a síndrome do burnout e como que ela tem se manifestado, que você tem observado dentro do seu consultório. Como que a gente consegue entender quando que o comportamento padrão da pessoa e do relacionamento dela com o mundo é diferente. E isso está relacionado ao trabalho. Bem, a síndrome de burnout, ela é aí, então, a manifestação, né, de um sofrimento psíquico aí, né, por parte, né, do paciente, que tem esse nexo causal aí necessariamente relacionado com o trabalho, né. Existe uma definição, se eu não me engano agora é da CID-11 também, que fala que o burnout, então, é esse estresse crônico, né, vinculado ao trabalho que foi mal manejado, né. Então, a síndrome do burnout, falando de uma forma bem grosseira, né, bem mais... Simplista? De uma forma bem mais simples, ela é esse sofrimento aí cujo nexo causal necessariamente está vinculado com o trabalho, né. Então, quando ela assume, né, esse status aí de doença, então o Código Internacional de Doenças, né, o que é o CID-11, ele categoriza aí alguns sintomas, né, para conseguir então definir a síndrome do burnout dessa perspectiva diagnóstica, né. E então são listados aí alguns sintomas como esgotamento emocional, né, uma sensação de distanciamento do trabalho, uma falta de interesse, de criatividade, uma diminuição no rendimento do próprio trabalho, né, e enfim, né, e atualmente, né, esse diagnóstico aí ele é um diagnóstico ocupacional, né, então por mais que
tem aí um envolvimento direto com a saúde mental do trabalhador, esse diagnóstico ele é fechado, né, digamos assim, ele é certificado pelo médico ocupacional, né, ou pelo médico do trabalho, não mais pelo psiquiatra, né, que pode dar o seu suporte aí para se fechar o diagnóstico, mas precisa então necessariamente passar pelo médico ocupacional porque é um diagnóstico entendido como um diagnóstico ocupacional e não um diagnóstico psiquiátrico, né, propriamente dito. Uhum. E aí, então, diferente do que a gente imagina, né, e se imaginou quando essa notícia saiu, todo mundo comemorou muito, né, nossa, graças a Deus agora né, força de trabalho tem alguém para responsabilizar pelo nosso status, né, psicoemocional em relação ao trabalho, mas não é, então, um caminho fácil conseguir esse diagnóstico, conseguir, de fato, um afastamento por conta do burnout de trabalho, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Pode ser eventualmente um caminho bem desafiador aí a conclusão desse diagnóstico, né? Como eu comentei, né, a relação do diagnóstico é direta aí com a manifestação de sintomas psíquicos, né, sintomas emocionais, então esses pacientes eles vão procurar inicialmente o psiquiatra, né? Mas a questão do diagnóstico de síndrome de burnout é essa definição, essa oficialização do ambiente de trabalho como um nexo causal da doença, né? Então, o paciente eventualmente chega, né, no psiquiatra, e por mais que às vezes seja bem óbvio, né, digamos assim, o vínculo do trabalho com a doença, né, com o sofrimento da pessoa, por ser um diagnóstico ocupacional, esse nexo causal ele precisa ser muito bem compreendido antes do diagnóstico ser fechado. Então, no geral, esses pacientes são encaminhados para o médico ocupacional, que vai realmente entender aí pela história do adoecimento, né, se na linha do tempo aí se faz sentido o trabalho ser colocado como o agente causador aí daquele sofrimento, mas isso também não é suficiente, né? Na maioria das vezes, esse médico ele precisa visitar aí as dependências do trabalho, entender como é que é a dinâmica do trabalho, entender se houve uma mudança, né, nessa dinâmica que eventualmente favoreceu aí essa má adaptação, né, entre aspas, da paciente. Uhum. Muitas vezes precisa se entender se existem outras pessoas com burnout, né? Porque né, se o trabalho é o causador direto daquele sofrimento, então provavelmente não vai ter só uma única pessoa acometida, né, pelo burnout. Por mais que isso possa parecer, é um dado epidemiológico da empresa que é avaliado para se definir esse diagnóstico. Então é um caminho realmente que pode ser bem demorado, enfim, né? E às vezes esse tempo está disponível, está passando por essa situação toda. E no fim das contas, né, fica a cargo aí da interpretação do médico ocupacional concluir se o nexo causal com o trabalho existe ou não. Então existe, né, uma clara arbitrariedade aí para se fechar o diagnóstico. Nossa, é bastante desanimador, né? Porque eu acho que para a pessoa que está passando por esse momento e está nesse quadro aí de sofrimento, é muito claro, né? Que está vinculado ao trabalho, que está vinculado àquele ambiente, assim. Fico imaginando o quão difícil deve ser você percorrer todo esse trajeto até essa oficialização do diagnóstico e de um afastamento oficial. Eu diria que, assim, já não é fácil você reconhecer que você está passando por uma situação como essa, né? Porque eu já passei por um burnout, eu só fui entender que o que eu estava sentindo e o que estava acontecendo comigo era um burnout muito tempo depois, porque quando você está no olho do furacão, você não acha que o problema está em outro lugar, o problema está essencialmente em você.
você que não está dando conta, você que não está conseguindo performar da maneira que você deveria, e quando você não está performando, a pressão, né, da liderança, que também não tem compreensão do que está acontecendo, aumenta, e aí ela passa a te cobrar cada vez mais, então vai virando uma bola de neve, onde a autoestima daquele colaborador vai indo para o saco, né? Vamos ser bem, bem claros, assim. Então, vai indo para o buraco, e procurar ajuda, procurar alguém para falar sobre isso e para validar o que você está sentindo, já é muito difícil. E quando você precisa passar por um processo tão burocrático quanto esse, às vezes você não tem nem força para passar por isso. E mesmo passando por tudo isso, se no final das contas o diagnóstico for tipo, ai, olha, o seu burnout não é causado pelo trabalho, você fala, pô, falhei na vida, né? Falhei 100%, eu sou um lixo, e na verdade não é isso, né? A gente pode acabar substituindo esse colaborador por outra pessoa, mas se o modelo de trabalho continuar o mesmo, muito provavelmente essa outra pessoa em algum momento vai apresentar esse mesmo quadro, né? Falando aqui como leiga, mas queria ouvir o Dr. Lucas. Existem várias questões aí, né, bem complicadas, né, porque, enfim, o burnout, ele assume essa categoria, né, de diagnóstico, né, então ele tem seus sintomas aí correspondentes. Então, né, teoricamente, para você ter aquele diagnóstico, você precisa aí preencher um mínimo aí de sintomas listados, né. Isso é uma questão porque é muito difícil você determinar a forma como uma pessoa vai manifestar uma má adaptação a um determinado ambiente hostil, né. Uma pessoa ela pode manifestar essa má adaptação, né, por assim dizer, ficando deprimida, ficando ansiosa, ficando mais irritada, ficando mais introspectiva ou ficando mais agitada. Não dá para enumerar aqui a quantidade de possibilidades aí, porque realmente imagino que sejam infinitas, de que uma pessoa possa reagir a uma má adaptação a um ambiente de trabalho hostil, né? Então, é muito complicado você tentar homogeneizar o diagnóstico, então falar então, que a pessoa com burnout ela tem que ter esses sintomas, e se não for dessa forma, não é burnout, é alguma outra coisa, né? Até porque, se a gente pensar em outros transtornos psiquiátricos, é exatamente a mesma coisa, né? Uma pessoa deprimida, ela não necessariamente vai se mostrar uma pessoa reclusa, quieta, que chora recorrentemente, que está constantemente aí sendo atravessada por sentimentos de tristeza, etc e tal. Não, a depressão ela tem múltiplas facetas aí, tem a expressão, né, a manifestação dos sintomas num período de depressão é extremamente variável. E isso, na verdade, acontece para a grande maioria dos diagnósticos em psiquiatria, né? E no burnout não teria como ser diferente, né? Isso é uma questão, né? Fora que existe um caminho, né, digamos assim, até a pessoa entender que ela está passando por um período de burnout, que ela está sendo acometida por um burnout, porque o que ela vai sentir, ela não vai sentir esse é um sintoma de burnout. Não, ela vai sentir cansaço, ela vai sentir falta de disposição, ela provavelmente vai ficar insatisfeita com a qualidade da vida dela e vai ficar em algum grau um pouco deprimida, eventualmente pode expressar algum grau de ansiedade. É muito difícil fazer a distinção, né, desses transtornos que invariavelmente coexistem junto com o burnout, né, de um burnout, entre aspas, puro, né, digamos assim. Então a pessoa, ela provavelmente, né, primeiro ela vai se entender passando por um período de depressão, ela com certeza vai entender que o trabalho tem um vínculo ali com aquilo, né? Provavelmente está acentuando aquilo, talvez ela já tenha alguma impressão de que possa estar
relacionado com a causa daquele período de sofrimento, mas o diagnóstico de burnout ele exige que exista essa distinção, né? Então, o diagnóstico de burnout ele não pode ser explicado, por exemplo, por um diagnóstico de depressão, por um diagnóstico de ansiedade, até mesmo por um diagnóstico de transtorno de adaptação, né? Que seria um diagnóstico onde uma pessoa ela é inserida num novo ambiente, então ela está começando ali um novo trabalho, e durante um determinado tempo, aí, um tempo menor, né, obviamente, ela pode manifestar alguns sintomas de sofrimento psíquico, mas não porque ela está em burnout, mas porque ela está em um momento de adaptação, digamos assim. Então, o diagnóstico de burnout ele exige essa distinção, mas é muito difícil conseguir fazer essa divisão, né, do que veio antes, se foi o trabalho, se foi a depressão. Muito difícil estabelecer esse nexo causal exclusivo do trabalho, né? É lógico que existem metodologias para se chegar nesse ponto, mas digamos assim que, enfim, eu perdi o fio da meada. Estava falando sobre o quanto a gente consegue diagnosticar ou não um quadro puro de burnout quando ele se sobrepõe com outros sintomas. Outros sintomas não, né? Mas com outras doenças, né? Tipo depressão, ansiedade. Mas eu acho que, seguindo até o que você estava dizendo, eu vejo muito também que, ainda que existam, né, ferramentas para conseguir fazer essa distinção, eu me pergunto quanto que elas estão disponíveis, o quanto que elas são acessíveis para a grande maioria da população, né? Porque aqui a gente está falando, e acho que o nosso recorte aqui dentro do nosso podcast é muito ligado ao mundo corporativo, né? Então, ao trabalho formal, ao mundo corporativo, e que a gente sabe que só é acessível a uma certa camada da população, ainda que não seja uma galera, né, classe A mais, nem nada disso, mas é restrita a uma certa camada da população. Mas também o quanto que esse diagnóstico de burnout acaba passando batido por pessoas que acabam tendo serviços não formais, né? Ou vidas que acabam também encaminhando elas para um quadro de burnout que às vezes não necessariamente está ligado ao trabalho. Às vezes o trabalho é só a pontinha do iceberg, né? Mas ela é uma pessoa que de repente mora na periferia e aí ela dorme mal, ela passa mais tempo dentro do ônibus do que, sabe, na casa dela, e ela come mal, porque ou o VR que ela recebe, quando recebe algum VR, é um VR que ela pode comer um salgado e um suco, e aí ela precisa trabalhar e precisa, sei lá, cuidar dos filhos, cuidar do irmão, cuidar da família, voltar para casa. E isso também pode levar a pessoa a um quadro de burnout, né? Perfeito. E, na verdade, quando o trabalho ele é a pontinha do iceberg, né, que nem você colocou, já não é mais entendido como um burnout, né? Aí a gente está falando de outra questão, né? Por mais que, enfim, exista, né, claramente a contribuição do trabalho e da qualidade da dinâmica do trabalho pro colapso aí psíquico da pessoa, se não houver, né, como eu comentei, esse nexo causal direto, né, do trabalho, isso não vai ser interpretado como burnout, né? E não vai ser interpretado como burnout no sentido dessa pessoa conseguir algum respaldo como uma licença no INSS, mas a gente pode dizer que sim, ela tem um quadro de burnout, certo? É complicado falar que a gente pode entender isso, né? Porque o burnout, assim como qualquer diagnóstico, ele é um conceito, né? Então, se o conceito não descreve a situação, então a pessoa ela não é respaldada, né? Digamos assim, que nem eu comentei, por mais explícito que às vezes possa ser ali a contribuição do trabalho para o adoecimento da pessoa, né? Enquanto eu ouvi o Dr. Lucas falando, estava refletindo aqui o quanto que é importante esse médico do trabalho, que vai ser a pessoa responsável por fechar o diagnóstico da síndrome de burnout, ter essa leitura social do indivíduo ali que está adoecendo, né?
Porque, embora seja atrelado ao trabalho, a gente sabe que o trabalho não está limitado ali somente ao horário das 18, das 8 às 19 horas, né? Tem todo esse processo, como a Ana estava falando, do transporte, da alimentação, de uma remuneração justa também, de uma pessoa que consegue que tem uma família, tem uma rede de suporte, porque é muito, é bastante contraditório, me parece, assim, querer isolar completamente o trabalho e falar, aqui é burnout, aqui já não é mais, aqui é sobre a existência humana nessa sociedade. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando o quanto que é importante ter essa divisão para em algum momento falar, olha, mas o trabalho, ele adoece sim. E a gente, de alguma forma, começa, então, a partir dessa mudança aí da OMS, colocar as empresas no centro dessa discussão e falar, cara, são lugares de adoecimento. Me parece, assim, muito complexo. E aí, pensando até no quanto que é difícil o próprio indivíduo ter esse entendimento, e aí, como a gente estava conversando, o nosso foco aqui é o mundo do trabalho corporativo, que tem muitos problemas, mas é um lugar de muito privilégio. O quanto a gente sabe que, às vezes, o burnout ele pode acontecer de uma situação, a gente estava falando aqui sobre a questão da adaptação, de uma promoção. Então, você é promovido e você adoece, tipo, dá uma sensação de, cara, mas eu deveria estar feliz. O quanto eu sou ingrata, como que eu consigo colocar na balança e manejar o meu autocuidado, enquanto eu sou uma pessoa que sim pode sofrer, mas eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tenho aqui o respaldo da minha psicóloga que pode me dar um atestado, posso procurar um médico ou um PS online, a facilidade que tem, tipo, cara, eu tô com taquicardia aqui, eu abro uma consulta online e pego o meu dia off e vai ficar tudo bem. Então, acho que, para mim, assim, até individualmente, é muito complicado colocar tudo isso na balança e me deixa, assim, angustiada. E conversando com outras pessoas, algumas pessoas vieram me falar assim, eu tive um pré-burnout. Tipo, eu fiquei pensando o quanto que é difícil a gente assumir e falar, cara, eu surtei, eu não tô legal. Pré-burnout? Ninguém quer mostrar essa vulnerabilidade, né? Porque ela soa como uma fraqueza, como uma incapacidade daquele indivíduo de lidar com mais, de conseguir absorver um desafio maior, de tipo, sei lá, fui preparado para essa posição aqui, na hora que eu cheguei lá, eu fraquejei, vamos colocar assim. E não é isso, né? Definitivamente não é isso. No fim das contas, quem acaba recebendo o diagnóstico é o próprio paciente, né? Quando eu concordo totalmente com a Bea, né, nesse sentido, identificar essas empresas, né? De identificar esses locais de trabalho que não favorecem aí o mínimo de dignidade, né, para a dinâmica do serviço, aí dos seus trabalhadores, né, eu acho que a ida do burnout para esse patamar diagnóstico pode acabar contribuindo para isso, né, para essas empresas serem identificadas e, enfim, exigirem as mudanças necessárias para que os trabalhadores não acabem adoecendo. Mas tem esse outro lado, né, que a Ana está comentando aí, né, que, né, na prática a gente sabe que, enfim, quem recebe o diagnóstico é o paciente e não a empresa, né, não, a empresa ela não é diagnosticada como uma empresa potencialmente... Como uma empresa tóxica. Exatamente, como uma empresa tóxica para os seus trabalhadores, mas o trabalhador aí que é identificado como doente, né, e enfim, todas essas consequências aí sociais que eventualmente isso pode acabar repercutindo, fora questões, enfim, mais existenciais para o paciente, né, de, enfim, como que vai ser para ele, né, se entender como pessoa que está passando por uma síndrome de burnout, como que esse diagnóstico vai repercutir na toda a trajetória de trabalho dele, seja na mesma empresa, seja em outras empresas. Então, é algo que sempre tem que ser visto aí com muito cuidado, né, para que o uso do diagnóstico sirva ao paciente, né, e não à empresa, né. Então,
que o diagnóstico seja útil para o paciente, né, no sentido da empresa ser punida, né, e não o contrário, né, do diagnóstico servir à empresa para que o paciente seja, enfim, diagnosticado, seja, enfim, afastado e a empresa e a sua dinâmica continua da mesma forma, Sim, entende? e o que eu percebo é que, assim, muitas vezes, por mais que a gente tenha acesso a todos esses recursos, né, tipo, posso marcar um médico, posso fazer uma terapia, tem empresas que oferecem, né, como um dos benefícios, acesso à terapia online, via aplicativo e tal, mas isso não é o suficiente, isso não vai resolver a questão, né, como a gente colocar um band-aid num corte que precisa levar pontos. Ou então falar, bom, já que eu sei que você vai surtar, eu já estou aqui te oferecendo um apoio psicológico para de repente você surtar menos, ou para você passar menos tempo afastado do trabalho, porque para mim, enquanto empresa, isso vai ser que vai pegar mal, né? Porque eu não quero ficar com o nome manchado e depois não conseguir recrutar novos talentos. Dois, porque eu também sei que cada funcionário afastado acaba me custando mais caro, ou três, porque isso pode começar a gerar uma reação em cadeia, porque se uma pessoa consegue ser afastada por conta do burnout, isso vai abrir precedente para que outras também tentem, entre muitas aspas, se aproveitar dessa condição, que, como a gente está falando aqui, ela é muito, enfim, tem muitas facetas, então ela pode se manifestar de diferentes formas em cada um desses indivíduos. E aí, o que me vem também é, a partir disso, como você falou, né, de o diagnóstico servir ao paciente, não à empresa, como que essas empresas deveriam, de repente, reformular ou começar a desenvolver outros protocolos, sabe? Porque cada vez mais a gente vai ter pessoas, isso não vai parar de acontecer, né? Do jeito que o mundo vem evoluindo e que a gente vem trabalhando com essa hiperconectividade, e, enfim, as pessoas não vão parar de ter síndromes de burnout, mas de que maneira eu, enquanto empresa, posso acolher esse funcionário de forma que, se em algum momento ele precisar ser afastado, eu revisite a maneira como eu estou aplicando, né, um modelo de trabalho internamente, qual que é o suporte que esse funcionário, essa funcionária vai ter quando ela voltar a trabalhar, porque, de novo, vem o estigma, ninguém quer ser rotulado como uma pessoa fragilizada que não deu conta do trabalho e voltar a trabalhar. Então, como que os meus colegas vão passar a me perceber nesse ambiente de trabalho? Imagina, então, se eu sou uma liderança, né, me usando como exemplo, se eu passo por uma situação de burnout e aí eu volto para a minha posição, será que a galera, a equipe que eu estou liderando, vai me perceber da mesma maneira? Será que eu vou continuar sendo uma figura respeitada e levada em consideração, ou será que de repente vão começar a me desconsiderar e achar que eu sou louca, enfim, que nada tá batendo porque eu tive, sabe, um surto, de novo, entre muitas aspas, né? Então, o funcionário do mercado de trabalho é muito pequeno, então, se vaza que eu saí daqui e, por conta de um burnout, fui trabalhar em outro lugar, e de que maneira eu vou ser percebido ali, porque em algum momento, mesmo que eu não fale, pode ser que outras pessoas que já trabalharam comigo, que têm amigos em comum, fiquem sabendo desse meu diagnóstico, e como que a gente desenvolve a autoestima desse colaborador depois desse episódio, né, de valorização, de falar, cara, sinto muito que tenha sido um momento, sabe, difícil, complicado, mas não é ele que vai definir a sua carreira, não é ele que vai definir você enquanto profissional, e que não vai definir sua vida. Sobre isso que a Ana está falando, eu acho que é um ponto bem importante, né? Eu acho que, na verdade, isso é uma das consequências do diagnóstico ser feito na pessoa, né? E não na empresa, né? Eu realmente acho que seria muito diferente, na verdade, se a empresa fosse diagnosticada como uma empresa doente, né? E não o trabalhador, né? Acabar recebendo o diagnóstico por conta de uma dinâmica que é gerada pela empresa, né? Então, eu acho que se a empresa, né, fosse eventualmente diagnosticada, por mais
difícil de conceber, né, uma empresa recebendo um diagnóstico, né? Mas eu acho que se eventualmente a empresa fosse penalizada a partir do diagnóstico, né, como uma empresa doente, provavelmente essa questão, né, do sentimento de culpa, de puxa, como é que as pessoas vão me ver e tudo mais, eu acho que isso seria muito menos importante, né? E eu acho que uma coisa também que foi comentada aqui, que eu acho também importante a gente falar um pouco, é justamente sobre essa questão do trabalho informal, né? Porque, evidentemente, o burnout ele não acomete, né, só trabalhadores formais, né? Todo mundo que precisa trabalhar aí tá passível, né, de passar por isso, e cada vez mais, né, haja vista aí a questão do mercado de trabalho, a dificuldade de conseguir um emprego, os preços, eventualmente, né, os custos aí de vida no Brasil, que vem aumentando cada vez mais também. Então, enfim, qualquer pessoa aí que precise dedicar boa parte do seu tempo, né, ao trabalho, independente se isso é algo formal ou informal, está passível de manifestar aí, né, essa questão do burnout, mas evidentemente, né, que os trabalhadores informais, eles não vão ser contemplados aí, né, eventualmente pelos direitos legais que eles possam ter, né, por conta desse quadro aí de sofrimento psíquico, né. Queria saber, assim, da sua experiência, você, enquanto doutor, no SUS e na clínica particular, você percebe uma diferença entre esses dois públicos, nas queixas em relação ao trabalho? E se, qual que é o recorte sociodemográfico dessas pessoas que chegam na clínica pelo SUS e na clínica no particular? Se você já consegue perceber alguma semelhança ou diferença? Olha, eu acho que o trabalho, atualmente, como a gente entende, né, o trabalho na vida de uma pessoa, né, o trabalho, ele muitas vezes é uma fonte que é potencialmente agregadora de sentido, né, para a vida de uma pessoa, né, então, geralmente o trabalho, ele é uma coisa importante, né, para as pessoas, né? E então ele invariavelmente ele aparece, né, como um elemento importante ali para o sofrimento psíquico que está sendo experimentado ali pelo paciente, né? Então tanto no consultório quanto no pronto-socorro, né, que é minha lida ali com os pacientes do SUS, né? Trabalho ele praticamente tá sempre presente ali, né, como uma fonte de estresse. Às vezes às vezes isso é bem explícito, né. Eu acho que assim uma questão importante é que os pacientes, né, do SUS, os pacientes que têm menos renda e tudo mais, evidentemente que eles têm menos ferramentas ali para lidar com um eventual estresse, né, no trabalho. Então eles de certa forma estão mais vulneráveis, né, a abrir esses quadros, né, de burnout, fora que, né, geralmente estão aí colocados em trabalhos menos valorizados, então facilmente são tratados aí de formas completamente inadequadas pelos superiores, né, então, enfim, eu posso dizer eventualmente que talvez essa questão, né, do trabalho como uma fonte causal, né, de sofrimento, se é que a gente consegue fazer essa delimitação, eu diria que talvez aparecesse um pouco mais no ambiente do SUS, tá? Mas não o ambiente dos consultórios, das consultas particulares, ele não fica tão atrás. O trabalho ele está sempre presente ali, né, seja direto ou indiretamente, né, com o desenvolvimento do sofrimento da pessoa, né, e é sempre uma questão muito difícil, né, de lidar, porque a gente sabe que mudar a dinâmica do trabalho, se a pessoa trabalha dentro de uma empresa, né, dentro de um serviço maior, né, isso é uma coisa quase que inalcançável, né? Então, o manejo, né, a forma como vai se pensar um tratamento, né,
pro burnout daquela pessoa e tudo mais, muitas vezes vai ter que, enfim, passar pelo tratamento dos sintomas subjacentes, então os sintomas depressivos, os sintomas ansiosos e tudo mais. E provavelmente vai ser um caminho do paciente com ele mesmo, né? Lógico, né? Tem, que nem a gente comentou no começo, né? O diagnóstico para ser fechado precisa passar pelo médico ocupacional e tudo mais, né? O médico ocupacional ele vai visitar as dependências, vai entender a dinâmica da empresa, vai tentar entender tem outras pessoas acometidas pela síndrome, né? Mas isso é um caminho extremamente complicado, né? Muitas vezes a pessoa não tem esse tempo aí disponível, né? Digamos assim, até psiquicamente falando, né? Para fechar esse diagnóstico, para percorrer toda essa, passar por toda essa burocracia para fechar o diagnóstico, né? Então, muitas vezes o tratamento ele é protagonizado, né, digamos assim, pelo próprio paciente e as coisas que ele consegue aí desenvolver com os médicos que estão assistindo ele, né, do que é assumido pela empresa, né, que, enfim, eventualmente pode até acabar acontecendo, mas a gente sabe que no geral não é isso. Gente, o papo tá muito bom, a conversa tá fluindo muito bem, mas a gente vai fazer uma pausa aqui, senão o episódio vai ter umas 300 horas de duração e a gente sabe que o assunto renderia essas 300 horas com facilidade, mas a gente volta na semana que vem falando um pouco mais sobre as nossas experiências em profissões que a gente teve antes de acabar entrando no mundo corporativo e como a gente precisou, enfim, encontrar maneiras de equilibrar a vida com saúde mental, com trabalho, com tudo. Então, até lá, a gente conta com vocês nas nossas redes sociais. Contem pra gente o que vocês acharam sobre esse episódio. E até terça que vem. Beijo!